Alô, amiga, olha, deixa eu te dizer, dá mais não, viu? Não dá mais, eu mando mensagem, tu não responde, tu não me dá atenção quando tá nos cantos. E agora inventou de arranjar uma amiguinha nova. Dá mais não, filha. Vem aqui em casa. Tô indo. Amiga, amanhã vamos correr de novo? Não, minha filha, hoje eu já corri mais do que mal notícia. Tem jeito não, viu, amiga? Vou ter que discutir relação com meu dinheiro. Como assim? Toda vez que eu faço planos com ele, ele já tem compromisso. Amiga, tu já viu o estudo que saiu aí? Vi não, diz aí. Fizeram um estudo e disseram que as mulheres que têm um bumbum grande têm mais chance de viver muito. Amiga? Amiga? Amor, o que é que tem a ver? Tu me dá uma enxada no Dia dos Pais? Sim, tu não me deu uma panela no Dia das Mães?